Olá, gente! Seja bem-vindo de volta. Eu sou a Tati Machado e no vídeo de hoje eu vou falar sobre sair do armário. Antes de começar a falar sobre esse vídeo, desenvolver esse tema, se você já acompanha os vídeos aqui do canal, eu me considero pansexual, mas o caminho que eu percorri até fazer essa afirmação com clareza, com certeza, com naturalidade, muita coisa aconteceu. Sair do armário é uma coisa muito difícil. É difícil e muda a sua vida. Então as pessoas falam assim, por que eu tenho essa obrigação de contar? Não. Você não tem obrigação nenhuma de contar sobre a sua sexualidade, mas sair do armário é algo libertador. Sei que vai parecer clichê, mas quando a gente fica dentro do armário, a gente tem uma sensação de que a gente não tá sendo honesto com a gente mesmo. A gente tem que mentir, e mentir não é uma coisa boa. Principalmente porque você não faz nada de errado, então você não deveria ter que mentir. Então se você tá na adolescência, por exemplo, e tem que dar satisfação pros seus pais dizendo aonde você vai, e você vai pra uma balada gay, pra uma festa gay, ou se encontrar com alguém do mesmo sexo, enfim, você tem que inventar uma desculpa. E a sensação de estar mentindo pra alguém que você ama é muito ruim. Sair do armário é, em primeiro lugar, se libertar. Libertad, libertad, es tiempo de vivir sin miedo. Mas, assim, você não pode decidir de um dia pro outro, eu vou sair do armário e todo mundo tem que me aceitar. Eu geralmente aconselho que a pessoa tenha o seu tempo, porque a gente não descobre, a gente não cria certezas de um dia pro outro em relação a nada na vida. Aos 11 anos, mais ou menos, eu percebi que talvez eu me interessasse mais por garotas do que por garotos. Mas foi só com 16 anos que eu afirmei isso pra mim mesma. Assim. Não foi fácil. Eu precisava primeiro me assumir pra mim mesma, pra só então ter coragem e me assumir pra outra pessoa. A família vive com a gente o tempo todo. É quem a gente vai ter pro resto da vida, ou é o que a gente espera. Então, se assumir pra família é um pouco mais difícil, requer mais coragem, requer mais tempo. Então, antes de me assumir pra minha família, eu me assumi pros meus amigos. Eu tinha 2 grupos de amigos, um que era um grupo mais liberal e, enfim, era um grupo com quem eu me sentia mais à vontade, e foi pra eles que eu me assumi primeiro. Eu sentei um dia numa conversa e falei, olha, eu acho que eu gosto de garotas. E aí eu não fui crucificada, muito pelo contrário, era um grupo que entendia, que tinha, todo um discurso sobre ser você mesmo e se aceitar. Então eu fui abraçada. E aquilo ali foi muito importante pra mim. Provavelmente você que passa por essas indecisões, eu parto do pressuposto que você escolhe seus amigos com sabedoria e que provavelmente você escolhe amigos de mente aberta, com quem você possa conversar e trocar ideias. Porque mesmo que você não fale, se você tem esse sentimento dentro de si, você não vai querer ser amigo de um homofóbico nem nada do tipo, né? Eu espero. Eu tinha muitas dúvidas. E as minhas dúvidas eram referentes a 1 milhão de coisas. Eu não entendia minha sexualidade. E foi só com 17 para 18 anos que eu dei meu primeiro beijo lésbico. Foi muito libertador. Foi tipo, ok, isso aconteceu, eu não morri queimada viva, Deus não tá com um raio sobre a minha cabeça, eu ainda sou eu. Na teoria eu sabia que essas coisas não iam acontecer, mas eu também não sabia o que poderia acontecer de verdade na prática. Eu aceitei aquilo e eu me senti muito melhor a partir daí. Então, depois que eu fiquei com a primeira e com a segunda, eu acho que eu fui contando para mais pessoas. Eu contei pro meu outro grupo de amigas, eu contei para... sei lá, não tinha mais essa coisa de eu preciso me esconder. E quando eu já tinha contado pra todo mundo, menos pra minha família, e eu começava a me sentir mal com as mentiras que eu contava, aí eu parei pra pensar que talvez fosse a hora de abrir o jogo. Eu me sentia mal, porque minha mãe sempre foi minha melhor amiga.
E eu me sentia muito mal de falar pra ela que eu tava indo pra um lugar quando eu tava indo pra outro. Eu me sentia mal de ter que inventar desculpas para as coisas que eu fazia. Eu me sentia mal por ter que trancar a porta e esconder o filme que eu tava vendo. Isso é muito ruim. Eu acho que eu peguei minha mãe muito de surpresa, porque um dia eu tava conversando com a minha mãe e aí ela tava dizendo que suspeitava que uma amiga minha era gay, que não sei o quê. E eu falei, mãe, ela não é, mas eu sou. Bum! Eu taquei a boca. E a minha mãe ficou tipo assim, você é? Você tem certeza? Eu acho que todos os pais vão perguntar isso. Então a gente teve aquela conversa levemente desconfortável. Ela chorou, eu chorei. Com meu pai a história seria um pouco mais difícil, porque meu pai sempre foi uma pessoa muito difícil de conversar. Eu me lembro que a minha mãe pediu para que eu fosse discreta, para que eu não levantasse bandeiras. Na época eu aceitei porque a gente aceita. Só que quando a gente amadurece, a gente percebe que ser discreto é uma forma de ficar dentro do armário ainda. E a gente percebe mais ainda que o ser discreto, o não levantar bandeira, é um ato muito egoísta. Eu entendo que os pais façam esse pedido porque eles amam seus filhos. E eles têm medo que os filhos sofram preconceito, que os filhos sofram uma agressão por serem quem são, que os filhos simplesmente saiam de casa e não voltem mais. Eu também tenho medo. Me deixar silenciar por esse medo é ignorar todos os seres humanos, todos os gays, todas as travestis, os transexuais que apanham diariamente. É ignorar as pessoas que dão a cara por pessoas como eu, que ainda não tinham dado a cara. E eu não podia ser egoísta dessa forma. Eu não podia fechar os olhos para as pessoas que passavam pelas mesmas coisas que eu, que sentiam as mesmas coisas que eu, que tinham os mesmos medos que eu. Então eu precisei de um tempo para entender que a promessa que eu tinha feito para minha mãe precisaria ser quebrada. Cada vez que eu beijo a pessoa que eu amo, cada vez que eu seguro a mão dela, cada vez que eu levanto essa bandeira, eu sinto que eu acolho uma pessoa, eu sinto que eu dou coragem para uma pessoa que talvez eu nem conheça. Eu saí do armário e eu não quero voltar para lá. Eu não vou ficar parada vendo pessoas morrendo pela intolerância dos outros. A necessidade de contar para o meu pai não surgiu até que eu encontrasse, até que eu me apaixonasse perdidamente por uma garota. Tinha um casinho aqui, um casinho ali e um casinho acolá, mas eu nunca tinha me apaixonado por alguém do mesmo sexo. Um dos meus amigos com quem eu contei sobre mim, ele dizia que tinha uma garota que ele achava que tinha tudo a ver comigo. Eu tava numa fase da minha vida de querer aproveitar tudo que eu não tinha aproveitado na adolescência. E aí eu conheci essa garota numa festa e eu fiquei... ai meu Deus. Só que aquela garota tinha namorada e a gente quase não se encontrava. Passou quase um ano até que eu voltei a reencontrar essa garota. E foi assim, uma coisa avassaladora que me puxou e falou, é isso que eu quero pra minha vida. Bastou um beijo pra eu me sentir completamente arrebatada e apaixonada. E depois de menos de um mês a gente começou a namorar. E atualmente somos casadas há mais de 3 anos. E foi só quando eu senti essa coisa arrebatadora, chamada paixão, que eu quis contar pro meu pai. E como meu pai não é uma pessoa de conversa, eu escrevi uma carta pra ele. E aí meu pai veio falar comigo e foi muito louco, porque como eu disse, a gente não conversa muito. E eu achei que tipo, ele ia, sei lá, tirar o meu couro vivo, me expulsar de casa. E ele veio e falou assim, você gosta dessa menina? Eu falei, gosto. Ele falou, ah, então tá bom, vou fazer um churrasco, você convida ela pra conhecer, tá bom? Aí eu, tá bom? Só isso? E foi realmente só isso. Todo mundo viu a Carol como eu vi a Carol, como uma pessoa especial. Se você tá aí do outro lado e tá morrendo de medo, como um dia eu morri, calma que nem tudo tá perdido. Família costuma, assim, ter dificuldade de aceitar. Se ela realmente for a sua família, se ela realmente quiser ser o seu porto seguro, ela vai tomar o tempo dela e vai digerir essas coisas e vai aceitar em algum momento. Da mesma forma que a gente pede aceitação, a gente tem que saber aceitar que os nossos pais tiveram uma criação diferente da nossa, que os nossos pais talvez não estejam prontos nesse momento
pra te abraçar do jeito que você quer. Então você quer a aceitação deles, mas você precisa aceitá-los também. E se você conseguir combinar essas duas coisas, eu acho que vai ser muito mais fácil o processo de sair do armário. Sair do armário é um ato político, é um ato de generosidade. Saia do armário. E se por acaso as coisas ficarem ruins, as coisas ficarem difíceis, saiba que se a sua família não te abraçar, existe uma comunidade inteira que vai te abraçar. Não deixe o medo te impedir de viver a sua vida. Porque dentro do armário, o espaço é tão pequenininho e é tudo tão escuro que a gente não vê nada de fato. A vida está do lado de fora do armário. A proposta do canal é entreter com conteúdo, então acho que falar sobre isso e me expor dessa forma tem um motivo bacana. Não esqueça de curtir, de compartilhar, de se inscrever no canal. E para comemorar mais de 1 milhão de leituras em Poder Extragir, mais de 100 mil leituras em Singular e os mais de 500 inscritos aqui no YouTube, eu vou sortear esse exemplar maravilhoso da Jane Austen. Ele é de capa dura, ele é rosa e dourado, que foi inclusive o livro que o Noah deu de presente pra Rafa em Singular. Se você quer ganhar esse livro, basta você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo. Todos os comentários feitos a partir da data desse vídeo e durante o próximo mês vão estar valendo. Se você cumprir essas 3 regrinhas, você já está participando da promoção. Mas você pode ganhar chances extras comentando mais vezes. Só vale um comentário por vídeo e os comentários feitos a partir de hoje nesses outros vídeos valem uma chance extra no sorteio. Então se você quer ganhar esse exemplar maravilhoso, participe, convide seus amigos e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo grande!